Olá, durante o programa de hoje vamos falar sobre fomento à cultura e como o terceiro setor se tornou um importante aliado no sustento das atividades culturais em nosso estado. Duas autoridades debaterão este assunto aqui conosco no estúdio: cultura e o fomento não governamental. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Direito, Sociedade e Violência do SESMAC, professor Sávio de Almeida, e o diretor de organização não governamental, João Luiz Valente. O terceiro setor tem um papel funcional que define suas ações, como o fomentador de atividades de diversos setores da sociedade. Pelo lamentável fato de o Estado não assumir seu papel, algumas organizações não governamentais passaram a atuar na cultura. Nesse primeiro bloco, vamos repensar a organização do Estado quanto ao oferecimento dos bens culturais à sociedade e discutir a importância das ONGs para este fomento. Vamos começar com o professor Sávio. O Estado tem esse papel de fomentador de cultura? Olha, eu desconfio muito quando o Estado invade a área cultural. Isso é muito típico das ditaduras, né? Controlar a manifestação cultural. Eu acho que a atividade cultural é basicamente da sociedade civil e não do Estado. Agora, há uma diferença entre controlar a atividade cultural e fomentar, né? A grande questão aí é discutir exatamente o que esse verbozinho fomentar significa, né? À medida que você fomenta uma coisa, você não é em detrimento de outra? E a simples escolha já é um controle? O Estado tem que fazer escolhas, né? O Estado é um ente que vive ou deveria viver de planejamento, né? O Estado é um ente que vive de escolha. Isso sem dúvida nenhuma, isso é. Agora, o que ele pode fazer, né, é estabelecer uma série de critérios que tenham condições de representar o que efetivamente essa sociedade civil pensa e começar a operar com isso, né? Acho que quando o Estado invade a área cultural, ele sempre traz um lastro de posição que invade um espaço que é um espaço da sociedade civil, daquilo que existe, inclusive, para poder fazer face ao avanço dele, né? E o que faz o Estado pensar diferente da sociedade civil ou a entidade não governamental? O que faz ele pensar diferente do Estado? Uma vez que o Estado pense diferente, de forma diferente à sociedade civil, ele acaba rompendo o pacto que cria o próprio Estado. O Estado, no momento que ele não representa a sociedade civil, ele está fora de lugar, ele não tem legitimidade para intervir em ações que versem sobre o comportamento daquela sociedade. Eu acho que, além de analisarmos o verbo fomentar, a gente deveria saber e emoldurar mais ou menos a qual cultura nós nos referimos nesse debate. Porque se você tem em consideração a cultura letrada ou o que a população, na sua maioria, considera como cultura, eu acho que talvez seja uma visão um pouco superficial. Na realidade, a gente trata muitas vezes de cultura o que são manifestações da cultura de um povo. Ou seja, a cultura de um povo não é a dança, não é a tradição de uma determinada vestimenta, ou de frequentar uma praia, um parque. Isso são exteriorizações da cultura. E o que é a cultura? A cultura seria algo muito mais profundo. Seria, na realidade, a forma com que aquele grupo social, aquela etnia, aquela comunidade, interpreta todo o universo que lhe circunda, né? Para a gente poder fazer uma forma mais fácil, seria como a cor de um cristal que a gente tem ante os nossos olhos e que faz com que compartilhemos uma determinada visão do mundo. Então essa é a cultura. A cultura de um povo é muito mais enraizada e muito mais profunda do que determinadas exteriorizações. O cuidado que o professor teve na resposta da primeira pergunta foi exatamente o fomentar do Estado ser um objeto controlador. Você enxerga assim, dessa maneira? Não, eu enxergo da mesma forma que o professor, no sentido de uma preocupação tremenda. Porque o Estado ele é um grupo político, normalmente a gente tem hoje no Brasil
Na realidade, a democracia ela também tem que ser contestada. Então, a representatividade, como já foi inquirido nesse debate, agora em poucos minutos, de se existe uma real representatividade por parte de um grupo político que hoje esteja à frente do Estado. Mas difere a visão, por exemplo, do Estado e da atividade não governamental? Na leitura da cultura do fomento? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E no primeiro momento, hoje há ONGs de todas as características possíveis. Nós temos hoje grupos grandes de usineiros que têm ONGs para diminuir um pouco o impacto que tem a sua atividade sobre a sociedade. Nós temos grupos econômicos que têm ONGs para reduzir o encargo tributário. E nós temos pessoas que utilizam ONGs com os mais diversos fins. Ou seja, há ONGs hoje que estão criticando a religião e outras que estão fomentando, para dar um exemplo, certo? Então, você pode instituir uma ONG tendo algumas ideias em mente e um grupo que esteja vestindo aquela camisa, certo? Aliás, tramita uma discussão sobre isso nas hostes da Polícia Federal, né, de que diversas ONGs recebem recursos financeiros porque são dominadas pela política. Exato, e a política tem pessoas que fazem o Estado. Exato. O político deveria ter o seu panorama, né? Ou seja, procurar estar no legislativo e no executivo. Agora, as ONGs estão sendo muito manipuladas por isso e existe um descrédito muito grande quanto à atividade das ONGs. E eu acho muito saudável que seja contestada a legitimidade das ONGs e acho muito saudável também que a Polícia Federal esteja perseguindo a pessoas que tenham a intenção de malversar essa figura, né, do terceiro setor, que na realidade vem de forma sadia, mas não vem nunca e nem pode ser visto como uma forma de suprir a atividade, ou nem sequer de complementar a atividade do Estado. Está promíscua essa relação Estado, terceiro setor, entidade não governamental e a função? Tem que começar a fazer uma diferença. Nós vamos discutir crime ou vamos discutir a questão cultural, né? Toda essa parafernália de acusação, isso é uma questão de crime, criminosa, né? Quando você vai trabalhar a questão cultural, a polícia não chega lá, né? A polícia chega no crime. Então a gente poderia começar a separar as coisas, né? O que há de criminoso com as ONGs, isso é um problema, né? O que há de efetivo trabalho cultural que se pode fazer por via da sociedade civil, aí é outro problema, né? Acho que essa discussão, vamos dizer assim, da criminalização das atividades, isso é um tipo de problema que não é propriamente uma discussão da cultura, a discussão da safadeza. E no final das contas, eles terminam atrapalhando a origem, né? A coisa genuína que seria a criação do Estado e das ONGs para fomentar a cultura. O braço criminoso que existe na sociedade que circunda o Estado é muito maior do que o braço legal. A economia criminosa é muito maior do que a economia legal. A eficiência do crime é muito maior do que a eficiência legal. Quer dizer, se a gente começar a andar por aí, a gente vai ver isso, né? Vai ver que você vai ter corrupção, etc. Tal. Isso são coisas que existem porque você tem uma determinada construção política na sociedade que leva a isso. Agora, a atividade cultural é uma outra coisa. Se ela vai sendo perpassada pelo crime, e tem que se fazer uma distinção também, que ele, aliás, coloca de forma interessante. Uma coisa é você discutir cultura como, vamos dizer assim, a ação que se desenvolve a partir de organização e forma em termos de campo de operação da inteligência, né? E outra coisa é a cultura enquanto uma discussão cultural, né? Uma discussão antropológica, né? Uma discussão histórica, né? Isso aí são duas coisas completamente diferentes, né? Eu acho que a gente está aqui para centrar em cima do que é necessário fazer para que haja uma sociedade civil operando, independente dessa criminalização que você queira fazer. Mas no final das contas, termina aparecendo e recebendo financiamento aquele que tem poder maior de pressão. Aquele que se organiza, aquele que está objetivando, focando a situação. Aí é polícia. Né? Aí é polícia.
Quer dizer, se você, através de um objetivo que seria uma distribuição de recursos para que haja operação dentro da sociedade civil, e você chega a um ponto, né, de entender que há toda uma manipulação disso, se é que há, e eu acredito que haja, aí é um problema de polícia. Eu já ouvi reclamação aí de não é atividade cultural, atividade para cadeia. De produtores culturais, de artistas, que disseram, eu fui preterido dentro desse projeto, e eu vamos dizer, entre aspas, eu canto embolada, mas trouxeram fulano de tal, que de embolada não entende nada, mas o cachê dele é 120 mil, enquanto o meu é 800. Mas quiseram que eu passasse um recibo de 3 mil. Aí é crime, aí é polícia. É polícia. Agora, mas acredito, por exemplo, quando você chega perto de uma ONG séria, que quer realizar um trabalho sério, aí a gente aproxima a discussão cultural, né? Eu acho que essas duas ordens têm que estar muito, muito distintas para chegar num ponto sem a central. criminalização, qual seria o papel do Estado e o papel da entidade não governamental? Eu posso falar do papel que a gente tem na nossa, né? Na realidade, a nossa ONG, inclusive, ela faz referência a uma passagem, né, que está na Bíblia, mas não tem essa vinculação religiosa, muito pelo contrário, né? É sal da terra, quando diz que o sal da terra é o homem está nas mãos dos homens a construção da sociedade que ele queira, o deseja estar. E nesse sentido, a gente acredita, por um lado, que não é papel não das ONGs substituir o Estado em fomento nem de cultura, nem de saúde, nem de outra forma de bem-estar social. O único ente que pode efetivamente melhorar as condições da sociedade como um todo é o Estado. A ONG, pela sua própria definição, ela é restrita a algumas certas áreas de atuação. Então, você tem ONGs que se preocupam das mulheres vítimas de violência doméstica, ONGs que se preocupam de determinadas minorias, etc. Só o Estado se ocupa da sociedade como um todo. Então, tendo em consideração que só o Estado pode e que, na realidade, o Estado não é mais do que o representante de uma sociedade e a cultura, né, como de forma mais filosófica ou histórica, como o professor disse, não é mais do que a forma de interpretar a realidade, a natureza e o meio em que essa sociedade está inserida, a ONG, o papel da ONG, não é mais do que abrir os olhos da própria sociedade desse contexto como um todo, ou seja, da necessidade da sociedade exigir do Estado o seu papel quanto ao fomento das manifestações culturais. Aqui no estado de Alagoas, por exemplo, a gente vê que, por mais que se diga com muito orgulho que é o estado mais rico em diversidades de manifestações culturais, né, e que uma riqueza que supera os outros estados do Brasil, que já são de per si muito ricos, o contato com a sociedade parece ser muito pequeno com tudo isso. Parece ser que a gente está perdendo isso que se nos escorre entre as mãos, né? E nós vemos a importância da diversidade cultural justamente como a preservação de diversos pontos de vistas que podem ser enriquecedores. Aliás, esse é o assunto do próximo bloco. A gente vai ao intervalo e volta já.